Olá, está no ar mais um programa Entre Mulheres, aqui pelo Canal 20, todas as segundas-feiras, 8h30 da noite. Prazer em estar com você, seja muito bem-vindo. Se você não estiver assistindo pelo Canal 20, ou se alguém quiser assistir nosso programa e não é da região de Ribeirão Preto, tá fácil, www.canal20.com.br. Está no ar Entre Mulheres, hoje com um tema muito pertinente aos dias de hoje, a tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos e tudo que nós convivemos. Nossas frustrações. Você já deve ter tido várias oportunidades e situações para saber como lidar com isso, como fugir disso e muitas vezes não soube lidar com ela. Para falar sobre esse tema que nos acompanha no dia a dia, seja na escola, seja no nosso trabalho ou nos nossos relacionamentos diários com os nossos amigos ou mesmo em casa, estamos recebendo aqui os nossos amigos que estão reunidos para um bate-papo na nossa sala, que nós vamos falar sobre esse tema tão importante das frustrações. Carla Damasceno de Oliveira, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente, mestre em educação, pós-graduada em educação especial e graduada em pedagogia. O Dr. Marcelo Jabbour, professor e palestrante de cursos de pós-graduação em treinamentos corporativos, atua como coach executivo e é doutor em psicologia pela USP. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. E o Dr. Fernando Freitas, psicoterapeuta neo-haitiano. Falei direitinho? Falou. Frustrações na infância, como dizer não. Não é simples dizer não para um filho. Nós estávamos comentando aqui, antes de começarmos o programa, como lidar com isso e quais são as regras básicas para nós não errarmos tanto com os nossos filhos, para que eles não carreguem as nossas frustrações ou os nossos objetivos. Porque muitas vezes nós depositamos nele, né, Carla, os nossos objetivos e cobramos dele que ele realize aquilo que nós não fomos capazes de realizar. Como que é a frustração na área infantil, na criança, e como lidar com isso? Orientação para os pais, para que aprendam a falar o sim, a falar o não. Hoje, quando nós falamos de frustração, é como o doutor Fernando disse, ela tem que ser bem trabalhada, principalmente na criança, porque o adulto, quando ele é adulto, ele trabalha com a frustração de uma maneira madura, ele faz parte da vida, ele passa por esse momento e tem sucesso. A criança tem um sentimento diferente, pode ser muito maior para a criança saber lidar com essa frustração. Então, nós temos que ver, quando pensamos hoje em dia, a família nuclear, a família contemporânea, ela mudou muito. Então, antigamente, nós tínhamos aquela composição familiar, que era pai, mãe, os irmãos, e com as mudanças do dia a dia, com as tomadas da profissão, a família mudou, o contexto familiar mudou, a família diminuiu. Então, o que nós temos? Hoje em dia, nem sempre a família é composta pelo pai e pela mãe que moram na mesma casa. Hoje em dia temos um número muito grande de filhos de pais separados. Então, fica a semana com ou a mãe ou o pai, final de semana com o outro. Aí o que acontece? Quando nós temos pouco tempo com esse filho, ou porque trabalhamos demais, ou porque vemos, de repente, só no final de semana, o que acontece naturalmente, eu que sou mãe, como educadora eu posso dizer também, que quando se passa pouco tempo com essa criança, nós temos o quê? Nós nos tornamos muito permissivos. E a criança, lógico... E a lei da compensação? Seria a lei da uma compensação? lei da compensação. Eu fico pouco com o meu vou filho. Vou ao shopping, compro tudo que ele tem vontade. Eu quero agradá-lo. Por quê? Porque eu vou dizer não. Fico tão pouco tempo com ele, trabalho o dia todo, ele fica na escola. Então, eu compro o lanchinho, eu compro o brinquedo, eu faço o agrado. Por que contrariar? Se eu quero ter um momento feliz, um momento agradável com essa criança. E a criança é muito esperta, principalmente as crianças de hoje. Criança, como nós estávamos dizendo, não vem com manual de instrução. Então, uma criança é diferente da outra. E também elas têm as suas artimanhas. Então, desde muito pequenininho, de bebezinho, ele vai aprender a fazer a birra, o choro, para alcançar algo. A birra é uma manifestação da frustração? Na verdade, eu não sei dizer se é uma manifestação, mas com a birra, com o choro, ele vai descobrir naturalmente que ele consegue algo. Ou seja, a atenção do pai, da mãe, ou seja, um brinquedo, ou seja, um lanche. E é esta hora que a mãe deve dizer o não.
Nós temos que ser moderados, temos que ter equilíbrio. Não podemos, assim, ser generais também, não para tudo, mas saber dizer não na hora certa. O ele não tem que vir complementado com a justificativa do porquê o não e tentar fazer com que a criança entenda que o não é muito mais importante para ela naquele momento do que dizer o sim e permitir tudo, porque hoje nós estamos na lei da permissividade, a gente vê jovens, adolescentes muito frustrados, né? E talvez por não terem tido aquela orientação na infância de que o não era muito importante para ele saber o valor das coisas e o respeito para com os outros também. Você sabe que o Fernando falou a questão do aprender, e o que eu vejo é assim, o que facilita esse processo todo é entender que a frustração é parte do jogo. Assim como o êxito, o sucesso, a vitória também é parte do jogo. E se aprende ganhando e se aprende perdendo, não é isso? O grande problema é entender que a vida é só de vitória. No caso da criança, talvez seja a grande responsabilidade dos pais, né? Fazê-lo entender que perder é parte do jogo e que se aprende. Eu falo muito sobre processo decisório em aulas e palestras e tal. Então você estuda processo decisório. Eu pergunto para os alunos muitas vezes, depois de estudar processo decisório, decisão nenhuma vai ser equivocada. Tudo que nós programarmos vai dar certo? Nada disso. Nós trabalhamos para reduzir o risco, né? Para diminuir a margem de erro, mas o erro é do jogo, né? O fracasso é do jogo. Agora, a partir do momento que eu entendo que o fracasso é do jogo, eu aprendo com ele, né? Inclusive, do ponto de vista sistêmico, é muito interessante, que a gente passa a ver a vida como um encadeamento de atitudes. Se teve êxito, eu olho para trás e vejo o que eu fiz e deixei de fazer que me trouxe o êxito, o sucesso. E se trouxe o fracasso, se algo, né, se apareceu o fracasso, eu não reclamo da vida, eu não reclamo do azar. Uhum. Né? Eu olho também para trás, de maneira sistêmica, observando de maneira sistêmica, e vou procurar saber o que é que eu fiz ou deixei de fazer no passado que me trouxe o fracasso. Essa postura me prepara para o futuro, porque a partir do momento que eu entendo que o que acontece comigo hoje acontece em função de coisas que foram feitas ou não num passado recente, ou mais distante que seja, eu olho para frente e falo, bom, para conseguir o que eu quero, eu sou dono do meu caminho. Né? Nós só crescemos diante das adversidades. Nós só conquistamos pelos acertos e pelos erros. Muitas vezes, a referência das crianças estão nos próprios pais, que também não sabem lidar com isso, com essas frustrações. Então, como que uma família, hipoteticamente desajustada, não pronta para orientar essa criança diante dessas frustrações, dessas dificuldades, dessas decepções que a vida impõe, como que essa mãe ou esse pai, que hoje também famílias desfeitas normalmente são separados, o grau da intolerância também, que é muito grande, não se senta para discutir o que está errado e projetar um futuro melhor. Não deu certo, vamos cada um para o seu lado e vamos embora. A criança vai carregando essa bagagem de frustrações e vai depositando nas suas caixinhas e muitas vezes lá na frente, ela não vai lembrar dos belos momentos, dos momentos felizes. Ela lembra muito bem, ou ela somatiza, ou aumenta ainda um pouco mais daquele grãozinho que ficou de uma frustração ou de uma atitude difícil, de uma situação difícil que ela enfrentou na sua infância. Como lidar com isso? Se o casal não está preparado, então com certeza vai lidar de uma forma negativa com frustração. Até para casar, essa história a gente está falando das crianças, a questão é que as crianças já vêm fruto de um relacionamento. Se esse relacionamento for um relacionamento saudável, o que é um relacionamento saudável? São dois adultos casando. E indo para o casamento como um casamento. O que se observa hoje é que a maioria dos casais estão indo para um casamento que não tem nada a ver com casamento. Então, por exemplo, eu vou casar para ter meus filhos. Não, filho é consequência. Não é objetivo. Eu vou casar para sair da casa dos meus pais. Não, isso também não funciona. Casamento é uma ligação entre dois adultos que se amam e veem um objetivo em comum. E cada um tem um jeito de ver. Se eles estão preparados, eles vão lidar com uma série de conflitos e frustrações durante o relacionamento.
Por quê? Porque é assim que funciona. Nós crescemos em cima dos conflitos. Nós vamos achando um meio termo para que ambos fiquem num caminho mais saudável. Então, por exemplo, um casamento é algo de... Eu tenho que abrir mão de parte da minha individualidade para que a relação tenha sucesso. Nisso eu também vou colecionar uma série de frustrações, mas isso é importante para o todo, para a relação. Os filhos precisam vir do excesso dos pais e não da falta. O que é isso? Hoje em dia o que se observa muito é assim, eu vou ter um filho para preencher o vazio da minha vida, eu vou ter um filho para não ficar sozinho, eu vou ter um filho porque lá na frente ele vai cuidar de mim. Sinto muito, mas coitado desses filhos, eu não queria ser nenhum desses filhos. Mas isso não é o que mais acontece na nossa sociedade? Na sociedade brasileira, sim. Num país de terceiro mundo é assim. Num país de primeiro mundo isso não existe. Nós nem que nós considerar país de primeiro mundo, porque a cultura que nós vivemos é muito diferente. Mas depois que eu falo, aqui, essa é a regra. Só que essa regra mostra que a nossa cultura tem uma característica doentia. Quando você olha uma cultura, também você vê o que é saudável e o que é doentio. Quando se prepara um filho, veja, imagina você, se você veio para o mundo para que seus pais não fiquem sozinhos, quando você tiver um filho, você vai cuidar mais dos seus pais ou do seu filho? E agora? Se você cuidar do seu filho, você sente culpa porque você está deixando a sua mãe. Que interessante, e agora? Como é que você faz? Você explica para o seu filho que eu preciso cuidar? Isso é um tema constante dentro da terapia. Muitas pessoas hoje, por exemplo, nem filhos têm. Por quê? Porque eu estou aqui para cuidar dos meus pais. Então eles nem casam. Isso é um conceito dentro de família que é algo assim. Eu consigo ver, eu consigo trabalhar, e é simples ver isso, famílias que vão para a vida e famílias que vão para a morte. As famílias têm uma característica doentia, vão para a morte. Como é que é isso? A morte de família acontece quando aquela família não gera mais descendentes. Existe uma linha de amor que assim, os pais dão e os filhos recebem. Essa é uma ordem. O filho, quando cresce, ele tem que fazer o quê? Devolver para os pais? Não. Ele tem que passar para os filhos dele. Então, aquilo que eu dou para os meus filhos tem algo muito simples. Meus filhos não me devem nada. E eles não são meus filhos, são filhos da vida. Eles passam por mim. Eu vou ajudá-los a seguir. Tudo que fazemos pelos filhos tem que ser uma doação consciente de amor. De amor. A questão, o que é amor saudável, o que é amor doentio, hein? Tem duas coisas diferentes. Sim. Amor saudável é quando a função está em ordem. Então, por exemplo, eu estou dando para o meu filho. O que eu quero com isso? Sinceramente, nada. Como nada? Nada. Eu tenho amor para dar, eu tenho um filho que eu tenho excesso. Eu estou dando para eles o que eu recebi dos meus pais. E de preferência um pouco a mais, porque eu recebi mais da vida. Então eu dou um pouco mais para eles. Para quê? Para que eles se tornem adultos, saudáveis e continuem na vida deles. E façam a vida deles do jeito que eles quiserem. Eles não vão ter que ficar dando satisfação para mim. A gente percebe muito que mães que hoje são mães e pais, que a função da mãe, ela está acumulada, ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, ela cuida da casa. Então, ela está com uma responsabilidade triplicada, quadruplicada no seu dia a dia. E se culpa e se penaliza por não conseguir dar atenção, fica frustrada porque não conseguiu manter um casamento, fica frustrada porque não consegue dar a atenção devida para os filhos, ou conviver o tempo que ela gostaria com os filhos, porque a competitividade está muito grande. Lidar com isso não é fácil. Não. Então, ela não é que está passando a frustração para o filho. Ela passa a ser uma pessoa mais frustrada, se culpando, se penalizando, talvez até se autoflagelando no decorrer da sua vida, que ela tem um período que ela tem que ser, ter sucesso, ela tem que ser bem-sucedida, e lutar, né, na competitividade do seu dia a dia. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não sai daí, a gente volta já. Voltando com o programa Entre Mulheres, hoje falando um tema muito importante com o qual você lida com ele todos os dias na sua vida. As frustrações. Está preparado?
Nós vamos rodar um pedacinho do filme O Náufrago, com Tom Hanks, que fez muito sucesso. E ele é o exemplo de um homem bem-sucedido, sucedido na sua carreira, na sua família, que de ter uma queda do avião, ter ficado numa ilha deserta, luta pela sobrevivência e consegue superar. Rodou, vamos ver. I got a gift for you. Oh, my. My granddaddy used it on the Southern Pacific. I'm always going to keep this on Memphis time. I love you. I love you too. I'll be right back. Hey, is all this turbulence from Santa and those 8 tiny reindeer? Better buckle up, Chuck. It's gonna get bumpy. Hello? Anybody? I never should have gotten on that plane. They think that I am right here. 400 miles squared. That's a search area of 500,000 square miles. That's twice the size of Texas. We live and we die by time, don't we? Tom Hanks. You wouldn't have a match. Any chance, would you? I have met fire! The end of a man's journey will become the beginning of his life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. You were lost for 4 years. We had a funeral, coffin. What was in it? Será que numa situação como essa, que isso é só apenas um exemplo, nós teríamos condições de superação? Nós teríamos condições de lutar pela sobrevivência dessa forma, com tamanha veemência, e voltar para casa na esperança de encontrar sua família, ainda esperando por você, e quando você chega ela foi reconstituída? Isso é decepção, frustração? Como lidar com isso? Isso eu acho que é uma situação que muita gente vive, independente de ser um náufrago, né? Isso é apenas um exemplo. Como nós podemos lidar na vida para que a gente aceite? Ele tinha 2 opções no filme. Voltar para casa, aceitar que a esposa tinha constituído outra família, tinha um outro homem no lugar dele, ou lutar por ela. Então ele escolheu o caminho dele e foi lutar. Muita gente na vida desiste no meio do caminho, né? E como lidar com essas dificuldades? Eu falo. Pode, vamos falar, vamos debater. Esse filme é muito interessante, daria para falar o programa inteiro sobre esse filme, né? Ele fez algo importantíssimo quando ele ficou náufrago, esteve na situação de náufrago. Ele pôs um objetivo. E o objetivo era a mulher amada dele. E ele colocou o amor. E ele ficava mirando aquela foto e foi isso que fez ele ter essa motivação. É interessante nessa cena, tem a cena do coco, ele tentando abrir o coco, que era uma frustração. Quando ele brigava com aquilo, frustrações, né, ele encontra se ele ali. não aprendesse com a frustração, mas não insistisse, ele ia morrer de sede. E a água estava lá, só precisava abrir. Então tem várias cenas no filme muito interessantes que vão falando disso. Quando ele volta, o objetivo que ele tinha, ele colocou toda a força em cima disso, que a mulher estava casada com outro e já tinha um filho. E aí ele teve que criar um novo objetivo para ele, porque a vida continua. E é interessante quando você precisa aceitar a realidade, e isso é importante dentro da frustração, é aceitar a realidade do jeito que ela é. A realidade não é do jeito que eu quero. A realidade é desse jeito. Repete, mas eu queria que você repetisse em voz alta. Bom. Queria que grifasse isso Põe lá, para os nossos marca telespectadores. Um passo importante é a aceitação da realidade. As pessoas que vivem frustradas, elas vivem querendo uma realidade que não existe.
Não existe isso. A realidade é isto. Quando você aceita a realidade e você aprende a lidar com ela, você faz parte da vida, você é um elemento da vida. Quando você coloca, por exemplo, ele colocou o amor, e o amor é uma coisa importantíssima. Quando eu ponho amor na minha profissão, na minha vida, eu estou colocando meu coração em tudo que eu faço, essa é uma grande motivação. Eu sei que eu vou lidar com um monte de problemas, de novo, isso tudo faz parte. Eu aceito a realidade tal como ela é, mais nada. Você estava falando aquele exemplo antes do intervalo, da mulher cheia de culpas. Essa mulher cheia de culpas, que tenta fazer de tudo para superar, para fazer, ela não aceita a realidade. Por isso ela fica sempre cheia de culpas e vai ser coberta de frustrações por todos os lados. Nada do que ela faça vai levá-la para um local melhor. Então ela está fadada, a ter uma vida cheia inteira, de frustrações, de cheia culpas. de frustração. Por mais conquistas que ela tenha, Não importa. ela não vai se realizar. Não. Nem pessoalmente, nem, Não. nem como mulher, nem como Não. mãe e nem como profissional. Eu vou dizer, ela é uma candidata a uma terapia urgente. Não Como? só ela, como o filho também vai aprender o modelo dela, porque ela é um modelo de adulto. Se ela passa esse modelo, os filhos vão aprender com o quê? Nós aprendemos como? A ser adultos, com os pais. Se ela mostra essa realidade, o filho também vai aprender isso. Isso vai passando de geração em geração. Voltando a falar, fala. Você sabe que uma coisa muito interessante que é essa questão da pessoa se culpar o tempo todo. Que ela não aprende em função aprende. e não ensina também quando tem esse papel de mãe ou de profissional, professor ou o que quer que seja. Mas uma outra coisa também que é uma deficiência de aprendizagem muito importante é o inimigo está lá fora. Que tem aquele que esse não se culpa em nenhum momento. Ele fracassa, sente a frustração, mas a culpa é sempre de alguém. Do outro. É sempre do terceiro. Então esse terceiro pode ser o vizinho, pode ser o chefe, pode ser o subordinado, pode ser o par no ambiente, pode ser a sogra, que é o governo. Né? Então o indivíduo sempre tem que ter uma justificativa, tem que ter um culpado pelo fracasso dele, ou pela insatisfação dele, ou pelas frustrações. Só que essa justificativa nunca está nele, ela está sempre fora. E à medida que ele entende que está fora, entende também de uma forma automática que ele não tem nada para evoluir. Que à medida que a responsabilidade pode ser um bom não é dele, profissional, Marcelo? Então, a dificuldade é gigantesca, é uma deficiência de aprendizagem, deficiência de evolução, uma deficiência importante para melhorar. Porque à medida que ele entende que ele não tem culpa no fracasso, ou não tem responsabilidade, que talvez seja uma palavra mais apropriada, no fracasso que ele está sofrendo, ele fala, não tenho nada para melhorar, porque se eu não tenho responsabilidade, tá certo? E às vezes me perguntam assim, mas Marcelo, eu tenho que achar uma culpa para mim na história, uma responsabilidade, né? Como se fosse autoflagelação. Eu digo, não é bem isso, mas no ambiente de trabalho o que acontece muitas vezes. Alguém dá aquela última cartada, canetada, ou mexe aquela peça do xadrez, a última mexida, digamos, que dá errado, que dá o problema. Aí todo mundo fala, o culpado foi o fulano de tal. E aí fica público que o culpado é o fulano de tal. Aí esse indivíduo que fala, bom, o culpado foi ele, tô livre, na verdade ele está se atolando, né? Porque ele não se desenvolve, porque ele entende que ele não tem participação nenhuma. Aí vem a pergunta, mas Marcelo, eu tenho que achar uma culpa? Eu digo, não é achar culpa. Um exemplo que eu cito que esse indivíduo, que não é o culpado direto, ele poderia perguntar para ele poderia fazer de forma introspectiva, né? Não de forma pública, mas ele se perguntar, o que é que eu poderia ter feito e não fiz? Que talvez se eu fizesse, o meu colega não faria a besteira que fez. Marcelo, ou do tamanho que ela fez. Eu vou aproveitar, vou entrar numa questão assim muito delicada. As grandes empresas multinacionais, empresas nacionais de grande porte, nós percebemos que existe dentro da hierarquia de trabalho uma competitividade muito grande. Muitas vezes, eu também como consultora de marketing, que trabalho dentro das empresas, a gente tenta implementar algumas ações estratégicas, a gente não consegue, porque a pessoa que está na liderança, ele é chefe, mas não é líder, ele sofre de algumas frustrações, talvez por falta de capacidade, porque ele não se qualificou ou parou no tempo. E os jovens que estão vindo no trabalho são tolhidos ou sofrem muitas vezes assédio moral. Sim. Eu acho que vocês sabem lidar muito bem com isso. Como que o jovem que está iniciando sua carreira,
entrando nessa competitividade, nessa jaula de leões, como que ele consegue ser uma pessoa de sucesso, colocando as suas ideias, porque todo mundo fala muito assim, coloque suas ideias, mas nem sempre o seu líder aceita. Sim. Existe uma frustração muito grande para essa juventude que está vindo e nem sempre eles conseguem. Se ele der um passo, é porque ele deu. Se ele não deu, é porque ele, muitas vezes é covarde. Como lidar com isso? Eu ouvi um comentário hoje na rádio sobre uma especialista em comportamento organizacional e ela dizendo o seguinte, os líderes estão perguntando muito, ou os chefes, os empresários, estão falando muito da escassez de mão de obra. Mas ela fala assim, a escassez é de líder, porque os líderes não estão desenvolvendo os seus liderados de maneira adequada. Agora, eu ouço muito isso em sala de aula, em treinamentos dentro da corporação, da empresa, menos porque eles não se expõem tanto, né? Porque o chefe muitas vezes está do lado. Mas em sala de aula, nos cursos de MBA, eles falam, mas Marcelo, o meu chefe, que ele tem tal comportamento assim, assim, assado. Eu entendo isso um tanto, é evidente que isso acontece. Agora, eu entendo também como um pouco do inimigo está lá fora. Eu digo o seguinte, olha, seria bom, de repente, que o seu chefe estivesse aqui. Como ele não está e não estará, a pergunta é, o que é que eu posso fazer para sensibilizá-lo de alguma maneira? O que é que eu posso fazer e ainda não fiz? Orientar esse jovem a lidar também com essas dificuldades hierárquicas da empresa para que ele saiba como dar continuidade, porque muitas vezes fala assim, eu vou embora do meu emprego. Então, mas você sabe que é um comportamento passivo muitas vezes, que ele acha que o chefe dele é um super-homem, que tem todas as respostas, e não tem. E aí eu, como liderado, tenho o meu chefe, eu pergunto, o que é que eu posso fazer para sensibilizá-lo, para ele se organizar melhor? E de repente eu venho com um artigo e falo, chefe, está aqui. Claro que alguns vão aceitar isso de uma maneira, outros de outra. Mas existem ferramentas que o próprio indivíduo, isso no processo de coach acontece. A gente pergunta para o cliente, o que é que você pode fazer e que ainda não fez? Ele vai achar algumas saídas. Marcelo, eu tenho visto muitos treinamentos, muitas empresas levando consultores, tentando melhorar este relacionamento, essa qualificação, tanto dos líderes como dos subalternos. Depois de tanto treinamento, em pouco tempo tudo volta ao normal e para a mesma rotina. Perfeito. Por que esse aprendizado, essas técnicas, elas não se infiltram? É tão difícil quebrar os paradigmas. Então, a questão da motivação até que o Fernando abordou no primeiro bloco. A motivação é atendimento de expectativa e necessidade. Então, motivação não é algo num clique, né? Que traz um palestrante motivacional, ele vem e fala, todo mundo ri, todo mundo chora, todo mundo se emociona e aí está todo mundo motivado. Não é isso. Motivação é algo profundamente sério, né? E quando você fala de motivação, é que se exige um esforço do indivíduo bem direcionado, intenso e por muito tempo. Se você fala de alguma coisa que tem que durar muito, os estímulos para atender necessidade e expectativa desses indivíduos no ambiente de trabalho também tem que ser duradouros. Então não é o estímulo. O treinamento, a palestra, ele traz ferramentas de trabalho muitas vezes, né? Ferramentas comportamentais. Mas se o indivíduo não tem os fatores motivacionais, e aí existem diversos, poderíamos falar disso por muitas horas, trabalhados com regularidade, é só um paliativo. Todo esse jogo que a gente vê dentro da empresa nada mais é do que uma repetição do processo que aconteceu dentro da casa. Pai e mãe são os líderes, deveriam ser. Sim. Aí vem os filhos, e os filhos começam a competir entre eles pelo amor dos pais. E é muito interessante quando se vê em empresa, eu vejo nitidamente a repetição do comportamento infantil. E esses líderes aprenderam com os pais como é que eles vão liderar o grupo. E muitas vezes também estão usando ferramentas neuróticas. Por isso treina, mas lá dentro eles ainda estão presos, arraigados àquele mecanismo familiar. E se eles não se trabalharem nisso, eles vão apenas repetir. Então, por exemplo, o que é ser líder? E tem vários tipos de liderança. Sim. E como lidar com as pessoas? O que é uma hierarquia? Por exemplo, dentro da casa, hierarquia. E tem que ser, não é democracia. Quando você falou num outro momento, você falou assim, eu vou falar para o meu filho isso, eu vou explicar para que ele entenda. Tá, e aí eu vou usar uma estratégia que a adolescente usa. Não entendi.
e eu não aceito. Aí você faz o quê? Você vai continuar repetindo? Chora. Aí ele usa uma Sempre ferramenta. chora. Ele usa a ferramenta que é... Vai para o quarto, eu se não desespera. concordo, eu não aceito. E aí? E você vai continuar explicando. Se você fez isso, quem tem poder? O poder está no papel, eu não aceito e não concordo. Aí você tenta fazer o outro concordar. Se ele concordar, ele passa o poder para a mãe ou para o pai. Mas se ele não concordar, o poder é dele. Isso é um jogo de poder, é uma ferramenta de poder. Como que a escola, no seu ponto de vista, poderia melhorar a capacitação das crianças para ajudá-los a formar esse conceito de liderança, de aprendizado? Está certo que no nosso país o investimento na cultura ainda é muito pequeno, infelizmente. O acesso à leitura é muito pequeno. O papel da escola ainda é muito importante porque os pais ainda deixam para a escola o papel de ser pai e mãe e de educadores. Eu trabalho assim, há muitos anos com educação, e principalmente com a formação de professores. Eu costumo dizer muito que assim, a educação base vem da família ainda. A responsabilidade é da família, os pais são modeladores. Mas quando essa criança, hoje, cada dia mais cedo, inicia a sua fase escolar, seja porque pai trabalha ou por alguns motivos ela entra cada vez mais cedo na escola. Então os educadores têm um papel muito importante, porque o papel do educador passa também a ser de um modelador, de um formador. Né? E ele vai trabalhar muitas vezes com uma criança que vem talvez de uma situação desestruturada ou de momentos que ficam pouquíssimo tempo com os pais, que não é trabalhado limite, que não é trabalhado regras. Aí cabe a quem? A nós, educadores, né? Enquanto escola, instituição de ensino, começar a trabalhar essa base educacional. Porque a frustração existe, mas ela pode ser moldada, ela pode ser trabalhada para que isso não permaneça. Eu acho que um exemplo legal para as mães que estão em casa, para os educadores, é, por exemplo, quando você vai dar para o seu filho ou vai fazer uma atividade em sala de aula, não usar só o brinquedo. Usar, por exemplo, os jogos, as brincadeiras, porque desde pequeno, nos jogos, nas brincadeiras, no lúdico, você vai de forma primária, natural, inserindo as regras sociais, o que é perder, o que é ganhar, porque nem todos os dias nós vamos ganhar, né? Nem todos os dias nós vamos perder também. Então é um momento que nós vamos trabalhar isso na criança, os limites, as regras de forma natural, sem confronto. E quando as mães ou os pais, o pai ou a mãe, colocam os seus objetivos, as suas frustrações nos filhos e esperam que eles realizem aquele sonho que ela não conseguiu realizar? Nós vamos rodar um trecho do filme O Cisne Negro, maravilhoso, que é um exemplo claro disso, de grandes frustrações uma atrás da outra, onde uma jovem carrega o sonho de uma mãe. Rodou. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. She needs love to break the spell, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he certainly should. You're the most dedicated dancer in the company. Our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. When I look at you, all I see is the white swan. Beautiful, fearful, fragile. But the black swan? I can dance the black swan too. I want to see passion, seduce it. Come on, attack it, attack it. Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. I think you're gonna be amazing. Feel my touch. Respond to it. He said you guys were having some trouble. Why would he talk to you? You really need to relax. What'd you do to get this role? You make the most of it, Nina. What's she doing here? She's after me. Nobody's after you. This role's destroying you. The only person standing in your way is you. What happened to my sweet girl? She's gone.
Maravilhoso, né, doutor Fernando? Uma pessoa que está preparada para o lado bom da vida, meiga, angelical, seria o cisne branco, de repente tem que enfrentar o papel do cisne negro e não está preparada. Não é bem o lado bom da vida. Ela montou um adulto que era para preencher a frustração da mãe na carreira. Então ela era certinha, tudo bonitinha e fazia tudo conforme o que a mãe estipulava. E esse, dentro da história do cisne negro, né, tem essa transformação do branco para o negro. E o negro nada mais é do que sair desse papel de bonitinha para os outros e puxar no fundo tudo aquilo que você tem. Basicamente, isso pode ser colocado como se fosse uma máscara, esse cisne branco, e o negro é a sombra que você esconde, mas é uma energia de vida que você tem lá. Tanto é que vem a excitação sexual que tem nesse filme também, quando o diretor começa a mexer, vê se puxa nela uma coisa real, verdadeira, porque aquilo que ela tinha antes era uma máscara. E é interessante no filme a morte do cisne branco para poder virar o cisne negro. Então, como ela teve que deixar para trás essa mãe, deixar essa mãe frustrada e ela vê que ela tem que seguir a carreira dela, não a carreira da mãe. Só que para isso, entre aspas, parece que ela vira uma assassina. E isso é o que dá muita culpa, por exemplo, nos filhos, quando eu vou ser aquilo que eu quero ser. Mas isso, eu carrego uma culpa porque eu não sou aquele filho que meu pai e minha mãe projetaram. E isso é complicado. Isso é o que gera uma série de frustrações na vida. Por exemplo, eu estou aqui. Meu pai e minha mãe definiram que eu serei, sei lá, o advogado, que nossa família é de advogados, ou médico, ou engenheiro, seja lá o que for. E de repente eu não quero nada disso. E como é que eu lido com isso? O cisne branco é que se monta, eu vou estudar, tiro diploma, fico bonitinho, uso a roupinha. Só que esse não sou eu. Eu vou viver frustrado minha vida inteira. Posso até ter um sucesso profissional, porque eu estou fazendo um papel, um personagem, mas eu, o ator, morri. E quando você busca essa essência sua, é como matar aquilo que foi projetado. Vai ser uma frustração para os pais, vai ser uma culpa que eu vou carregar. Mas se eu sou adulto, eu preciso viver. Porque ou eu me mato para dar vida a um sonho dos meus pais, ou eu mato o sonho dos meus pais e eu vou viver. Aí é um papel adulto. Veja que frustração e culpa tem o tempo inteiro. A questão é, o adulto sabe lidar com culpa, a criança não sabe. A criança fica perdida. Quando eu sou adulto, eu posso reconhecer dos meus pais o sonho que eles têm, mas sinto muito. Vocês tiveram a sua vez, agora é a minha. E eu vou seguir. Uma pessoa frustrada torna-se uma pessoa neurótica? Nós vamos responder isso depois dos comerciais. A gente volta já, não sai daí que o assunto está muito bom. A gente volta já. Voltamos com Entre Mulheres, um tema muito bacana, falando sobre frustrações. Tudo isso que você vive no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos, na rua, com a família. Então, quem é que nunca teve um problema de frustração? Quem é que nunca teve um bloqueio, uma desavença? Como que você soube lidar com isso? É sobre isso que nós estamos falando e vamos dar continuidade. O doutor Fernando estava falando sobre... Desculpa tê-lo cortado, mas nós tínhamos que ir para o comercial. Pode dar continuidade. Você estava falando da frustração, leva a neurose. Eu vou dizer neurótico, todos nós somos. Pronto, aceitamos uma realidade. Todos nós somos neuróticos. Todos nós passamos... Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom. Quando você reconhece o seu problema, o seu defeito, já é bom. Você já está com 50% do caminho andado. O natural é ser neurótico. Porque todos nós temos uma coleção de traumas na infância. E montamos a nossa vida em cima desses traumas. Aliás, até o sucesso que nós temos é em cima do trauma. A questão é o que fazer com os traumas. É o que fazer com as nossas neuroses. Não é ser escravo, mas aprender com elas e melhorar. Então, a primeira coisa é a aceitação. Não é que eu falei? Aceitação da realidade. Eu sou neurótico. Vocês são, todo mundo é. Vocês aí em casa também. Só que se você falar isso para uma pessoa normal, ela fica enfurecida. Não, essa normal já está pior do que eu. Porque existe aqueles que têm consciência da neurose e tem aqueles que não têm. Porque neuróticos todos somos. Os mais trabalhosos são os que não têm consciência, vão ter mais trabalho. A vida vai ensinar para eles. Mas as pessoas ainda têm mania de quererem ser perfeitas. Isso não existe. Todo mundo quer ser perfeito. Não fui eu que fiz, não fui eu que peguei, não fui eu que derramei, não fui eu... Nunca. Ninguém assume as suas fragilidades, os seus fracassos. Um ser humano que consegue falar assim, não, eu fiz.
Fui eu errei, fui eu que peguei, fui eu que, né? É muito difícil. Tem uma história do tapete persa. O tapete persa legítimo tem os artesãos que são perfeitos. Só que eles fazem um erro em um ponto. Eles sabem, estão fazendo um erro. E de propósito. Por quê? Porque perfeito é só Deus. Então eles não podem almejar essa divindade. Quem é perfeito quer ser Deus. Quem é Deus carrega um monte de culpa. Porque assim, se eu sou onipotente, eu sou divino, então tudo que dá errado, a culpa é minha. Bom, então eu sou Deus. O outro lado eu sou criança. Os outros é que fazem as coisas erradas e eu sou vítima. Conclusão, quem é adulto nessa história? O adulto é aquele que reconhece, eu tenho qualidades e tenho defeitos. Eu uso minhas qualidades e vou aprender com os meus defeitos a me tornar cada vez melhor. Eu sou melhor do que eu fui lá atrás e hoje eu sou pior do que eu serei lá na frente. Por quê? É uma evolução natural. Se eu olhar para trás e me julgar pelo que eu fiz de errado, olhando hoje é fácil ver errado. Quando eu estava lá eu não via, mas hoje eu aprendi. Hoje eu também tomo decisões que lá na frente eu também vou descobrir que foram erradas. Só aprendi como? Porque eu aceito o meu erro, aceito o que eu fiz e aprendi com os resultados. Quem não aceita fica depressivo? Quem não aceita está brigando, dando murro em ponta de faca. Eu não vou aceitar. Ok, então não aceite. Vai ficar depressivo, vai ficar doente, pode ganhar uma série de doenças por aí, pode reclamar do mundo, pode fazer o que quiser. A questão é o seguinte, tem resultado? Não. Existem pessoas que gostam só de reclamar. Por quê? Porque não querem ter resultado. As pessoas são interessantes. Você faz assim, eu faço um teste às vezes. Se você achou a lâmpada de Aladim hoje, você pede o quê para o gênio? Ela só reclama. Tá, então o que você pede? A felicidade. Não, você tem que pedir uma coisa concreta. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que querem. Mas elas precisam sempre reclamar. Bom, então você fala assim, elas são frustradas? Eu vou dizer, não sei se são frustradas. Isso faz parte da ferramenta de vida. Eu reclamo bastante e alguém vai preencher isso. Mas eu nunca ficarei satisfeito. Ou é frustrado porque não concluiu o curso superior, ou é frustrado porque não tem dinheiro, ou é frustrado porque não tem um namorado, ou é frustrado... Agora, o dia que tiver isso tudo, não sabe o que fazer com ele. Não sabe. Não é? Não sabe. Aliás, nessa hora, muitas vezes entra em depressão, porque agora não tem mais o que reclamar. Eu tive tudo que eu queria. E agora? Isso é uma característica muito grande do brasileiro, né? Infelizmente. Do que eu entendo, que o Fernando fala sempre com brilhantismo, é que a ideia é o fracasso é do jogo. É do jogo, o trauma também é do jogo. O ponto não está no trauma ou no fracasso, está no que é que eu faço com ele. Né? Depois, a diferença do rendimento, do nível de satisfação das pessoas na vida e talvez em consequência nível de felicidade, de motivação, de envolvimento com as coisas que faz, não é em função nem da quantidade ou da intensidade do fracasso, é do que eu faço frente a esse fracasso. Então, é muito interessante isso, porque você, como o Fernando explicou, você tem nas fases da vida, especialmente em momentos mais precoces, alguns traumas. E como é que você lida com eles? E o sucesso, muitas vezes, vem por conta de uma postura frente, né, ao fracasso, à frustração. E da mesma maneira que essa mania de colocar a culpa no mundo é uma reação, que é um tiro no pé, como eu costumo dizer. Né? O indivíduo ele acha que está transferindo a responsabilidade e só um iludido vai entender que ele transfere a responsabilidade da vida dele para terceiros. E só acerta quem tenta também, quem quebra a cara, quem vai à luta, né? Quem tem atitude e quem consegue se superar diante da vida, do trabalho, ou com os filhos, ou com a família, e não fica no lugar comum e vai em busca de alternativas. Só acerta quem já errou, só aprende quem estudou. Nada cai do céu. Muita gente ainda espera que as coisas caem do céu. E é importante... Que caiam pronto. E que quando cai pronto, não sabe o que fazer, igual o doutor falou. Mas sem esse senso crítico, ele erra sempre a mesma coisa. Porque o errar é do jogo. Mas o que eu sempre digo, isso especialmente dentro das empresas, é o seguinte, turma, nós vamos continuar errando, mas vamos errar erro novo. Né? Vamos ter erro novo. Erro antigo, não. Né? Então, esse senso crítico faz com que a gente erre, sim, mas erros novos, diferentes. Porque aqueles que nós tivemos, nós aprendemos com eles e evoluímos. Né? E por que é tão difícil das pessoas se conscientizarem que é simples ela se autoconhecer, saber os seus graus de dificuldade, principalmente na escola,
Não gosto de matemática. Eu nunca mais vou estudar matemática. Pelo contrário, eu não gosto de matemática. Será que é o professor que está me ensinando a matemática que tem alguma deficiência no ensinamento e eu não estou tendo a percepção para aprender? Então, eu tenho que procurar uma alternativa. A atenção dos pais neste momento, para que a criança não fique frustrada e elimine de vez, fala assim, odeio matemática, nunca mais vou estudar. Ele encontrou um bloqueio, um grau de frustração e nunca mais quer lidar com aquilo. É exatamente aí que ele tem que aprender a lidar. É nesse momento que os pais têm que estar atentos, ou não? Sim, porque na verdade o problema ele não tem que ser descartado. Você tem que enfrentar o problema. Se não está aprendendo, como exemplo, da matemática, o que acontece? Existem outras ferramentas, outros meios. De repente, o aluno não aprende daquela maneira, com aquele método, mas existem muitas outras coisas. Podemos trabalhar através do lúdico, peças concretas. O que o professor pode fazer? A brincadeira, a matemática entra em diversos lugares. Pode ser numa culinária, pode ser algo do videogame, trazer a realidade da criança. Porque toda criança, quando ela chega na escola, ela vem com uma bagagem cultural muito grande. E o professor tem que estar ciente disso. Que o ensino hoje em dia, na década que nós estamos, não é só aquele ensino que é passado, mas sim uma troca. Eu sei aquele conteúdo de formação educacional, mas e o que a criança me traz? E o que eu posso fazer com essa bagagem cultural? Então, através da matemática, nós podemos trabalhar muitos ambientes. O videogame é uma peça-chave. O esporte, eu gosto de futebol, então vamos pegar, como vamos fazer a tabela, né? Quem está ganhando, qual que é o seu time? Isso você vai naturalmente ensinando a matemática para a criança. E outro fator importante que eu vejo muito, não só na criança, mas naquele jovem, futuro adulto, que vai para o primeiro emprego também, essa transferência. Achar que, muitas vezes ele se frustra porque ele acha que a felicidade está no emprego. Ou senão que a felicidade está em arrumar uma namorada, que a felicidade ter o tênis da marca, ou a boneca que as crianças querem, mas não, ele tem que ter um autoconhecimento, eles têm que estar bem resolvido, essa frustração bem trabalhada para não ficar procurando sempre, a felicidade está onde? A felicidade está em si. Então, se ele tem consciência disso, sabe lidar com a realidade, a criança, desde muito nova, ela tem que ser exposta à condição que ela vive. Temos que ter, sim, a criança tem que ter imaginação, criatividade, temos o lúdico para isso, mas ao mesmo tempo ela tem que estar vivendo de acordo com a sua realidade. Se ela pode ter um brinquedo... Muito séria. Eu acho que você falou uma palavra-chave. Sim, porque muitas vezes a criança se ilude. Dentro da sua realidade. Não é bem isso que a gente vive, né? Não é bem isso que a gente vive. E muitas vezes o pai, às vezes acaba, ou a escola, se omitindo um pouco em relação a isso. Então, é trazer para a criança desde novinha, ela tem consciência para entender isso. Ela quer um brinquedo, uma boneca muito cara, olha, hoje eu não tenho condição. Mas, e tem que ser honesta, né? Eu acho que os pais têm que serem honestos a criança, com os você filhos. Tem que sentar e conversar com a criança. Não tenho dinheiro neste momento. Não tenho dinheiro. Talvez não naquele momento que ele esteja fazendo uma birra ou esteja no meio do shopping jogado no chão. Nesse momento ele não vai ouvir, entender. Né, ele não vai ouvir. Se na hora da birra, você está perdido. Porque birra é um mecanismo de manipulação. Birra, manha, é mecanismo de manipulação de criança em relação aos pais. Adulto faz birra? Ou se faz. Que é um comportamento infantil que deu certo, então eu vou repetir. Todo comportamento que dá certo, eu repito. Então, a criança, por exemplo, eu vou dar um chilique aqui no meio do shopping. E esse aí, se a mãe ou o pai vai lá e dá porque fez o chilique, você acabou de ensinar o que para essa criança? Que quando ela tem chilique, ela tem tudo o que ela quer. Está reforçando. Interessante, né? Reforço negativo. E outra coisa, dar se merecer. Não é dar porque eu tenho dinheiro. Não é dar porque eu dei para todo mundo. Aliás, não. Esse é um grande dar problema. Se merece, porque a vida tem uma coisa muito interessante. A vida não me dá nada se eu não conquistar e não merecer. Os pais não cobram, mas a vida vai cobrar, né? Os pais precisam ser o modelo da vida. Se os pais dão por culpa, dão porque tem que parecer, porque meus filhos têm que ser mais bonitinhos que os outros, porque o tênis, que essa história é um jogo que é máscara, é tudo uma imagem. Não estão preparando os filhos para o mundo adulto. Os pais deveriam ser o modelo da vida. E como que funciona a vida? Você precisa, sim, estudar, aí você merece. Não é só porque você é meu filho eu vou te encher de coisas. Não é porque eu posso... Eu vou dar. É muito interessante. Eu posso dar. Meu filho vai conseguir conquistar? E quando eu morrer, quem vai dar para ele?
Em cima desse tema, hoje nós percebemos que as pessoas, os adultos, eles estão muito frustrados, muito fechados, eles carregam uma carga negativa muito grande e tenho percebido que a dificuldade da superação tem sido cada dia mais importante. Eu gostaria de, para começarmos a finalizar nosso programa, perguntar para o Marcelo, qual a orientação, qual a dica que você deixa para os jovens que estão iniciando sua carreira profissional, em busca do seu trabalho, como se comportar diante dos testes, da abordagem, né, do primeiro emprego? Qual seria a orientação e a dica que você deixaria aqui para os nossos telespectadores? Eu gosto de dizer o seguinte, que eu costumo dizer, deu certo, né, conseguiu, teve êxito, comemora. Comemora o shopping, o jantar, uma reunião com os amigos. Deu errado, aprende. Né? Deu certo, comemora. Deu errado, aprende. Esse é o recado que eu dou para uma vida, né, no trabalho e fora dele, que tem êxito e tem fracasso. Vamos aprender com isso. É isso aí. Carla? Olha, acho que nós podemos dizer, não só para as mães, mas para os educadores também, é não ter medo de falar não. Porque muitas vezes a gente se policia, né, nesse falar não, parece algo tão grande, mas o não é uma forma de demonstrar amor e respeito pelo seu filho, porque na verdade você cria um filho não para si, mas para o mundo. Então ele tem que enxergar e tem que se preparar para o mundo que tem sim e também cheio de não. Eu acho que essa é a dica para a mãe, não ter medo de falar não para o seu filho. Nós só conseguimos ver o sol depois da noite, né? Doutor Fernando. Bom, eu vou dizer para todos esses pais e mães cheios de culpas que não sabem fazer com os filhos, peguem as culpas, joguem no lixo. Quando estiverem com os filhos, tenham o máximo de prazer com eles, divirtam-se, brinquem, tenham prazer na relação com eles. E quando forem trabalhar, dê um significado que aquele trabalho serve para ter uma família mais saudável, que tenha mais recursos, que quando você está trabalhando, você não está longe dos seus filhos, você está trabalhando para a sua família ter um futuro melhor. Quando voltar para os filhos, divirtam-se, olhem para eles e falem, como eu gosto de vocês e que saudade. E aproveite o tempo, ao invés de ficar nas culpas, tentando achar justificativas, tenham o máximo de prazer possível. E mostrem para os filhos que o trabalho é bom, é saudável e que quando eles crescerem, eles vão saber isso. Os pais são os modelos. Sejam pessoas saudáveis, prazerosas e ponham seus filhos na vida. Muito bom, muito obrigada a todos vocês. E fica aqui, então, a nossa dica. O Entre Mulheres de hoje falou sobre suas frustrações. Você aprendeu um pouquinho, saiba lidar com elas. Jogue no lixo todas aquelas coisas que ficaram acumuladas nas suas caixinhas durante tantos anos. Para de abri-las só para fortalecer o seu lado ruim, o seu lado negativo. Acorde, seja feliz, aprenda a lidar e aprenda a superar a cada dia, tudo aquilo que você vem acumulando. Nada é fácil, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, acorde de uma maneira diferente amanhã e lembre-se, é possível e é muito bom ser feliz. Não esqueça uma coisa, diga para as pessoas que você realmente ama, que você as ama. Não tenha vergonha. Isso é muito bom e faz bem pra caramba. Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau.